Ô Daniel, hoje eu estava pensando, e até comentei lá no meu blog, nos anos 30 nós tivemos aquele trabalho de derrubar as florestas. E hoje nós começamos já a sentir a necessidade de fazer o inverso, né? De plantar. E aí entra o papel seu, né, do Bartz, de conscientizar a população, as crianças, os jovens, né, da importância das árvores. Porque, pô, nós já estamos perdendo até para São Paulo. São Paulo tem tantos espaços verdes lá no centro, né? Uhum. Então agora precisamos então fazer o trabalho inverso. Explica para nós. E é possível. Nós temos em Londrina o LABRE, Laboratório de Biodiversidade e Restauração de Ecossistemas. E eles trabalham com esse conceito de restauração ambiental. E lá eles produzem mudas, é uma variabilidade genética muito grande. E o professor José Marcelo Torresan, ele tem uma frase bem interessante. Diz, da mesma forma como nós fomos capazes de destruir, nós seremos capazes de reconstruir. Então há muito material genético disponível. Mas aí entra esse seu trabalho, né? Sim. De conscientização das crianças, dos jovens, adolescentes e até dos adultos que vêm aqui. Exato. Toda semana, todo dia quase. Porque o que acontece? No momento que você está encantado com a árvore, que nem aquele buriti do Paraná, que fez sucesso depois de 13 anos, aquela florada, o pessoal ficou bobo de ver aquilo. Mas a árvore é muito mais. Ela tem flores, ela tem cheiros, tem a erva mate, que tem toda a história da erva mate, tem a araucária, o pau-marfim. Cada árvore tem uma peculiaridade que, para quem ama, atrai, né? E aí você vai ter uma sala de aula ao ar livre. Porque hoje a gurizada, nós vamos ter essa semana o pessoal da TV Educativa de Curitiba, e aí vai ser discutido como melhorar o ensino, porque o ensino hoje está ficando complicado, né? É muita violência, é muita informação, o professor não sabe o que fazer, e aí a aula de campo, não só em propriedades como essa que tem muita natureza, mas em qualquer lugar onde ainda há um remanescente, se torna não só uma aula de ecologia, mas uma aula de matemática, uma aula de história, uma aula de qualquer assunto. Só que daí os 5 sentidos vão estar atendidos, não como numa sala de aula que é apenas audição e visão. No campo você vai ter a parte do olfato, a parte do toque, a parte da degustação. Então é uma forma de potencializar o conhecimento, vivenciar tudo isso e criar essa motivação das pessoas terem isso na cidade também. Por exemplo, o Raidu, o que ele faz? Ele mostra aquele trabalho lindíssimo, e aí o pessoal fica doido, quer plantar para ter os beija-flores. Olha, só fazer um comentário nisso que você está falando. Ô Daniel, deve ser altamente gratificante para você, no longo da sua jornada de ambientalista, poder contemplar a fisionomia de crianças nessa faixa de idade, dos seus filhos, até um pouco menores, maiores. Crianças às vezes que nunca tiveram contato com uma floresta, com um rio, com uma nascente. Explica aí, é muito gratificante, né? O encantamento deles. Porque para eles é uma coisa bem natural, normal. Tudo que você explica é novidade. Então assim, eles não têm horror à sujeira. Até nós fazemos uma experiência interessante com crianças bem pequenas, isso funciona. Goteja limão rosa, assim, na boca, sem açúcar, sem nada. E a criançada, eles dão assim um leve tremor, né? E muitas vezes ela já corre para o final da fila para passar de novo pela experiência. Então você percebe que o ser humano, ele é muito receptivo à natureza. Na verdade, nós viemos das florestas. Então as nossas raízes estão lá. Só que a gente perdeu isso. Mas graças a um ambiente muito rico aqui do norte do Paraná, né, o Brasil de uma forma geral, nós podemos estar recuperando isso. E não assim áreas isoladas, um zoológico, um jardim botânico, mas viver o espaço da cidade, o espaço da agricultura, ter o componente árvore, e com a árvore os animais, né? Então toda essa interação, essa socialização, porque é um processo de socialização, ele vai estar acontecendo. Ô Daniel, um fato que eu queria comentar com você agora, e gravando também, para que sirva para quem não conhece. Eu sempre tenho uma experiência comigo, às vezes, quando eu posso, estando numa floresta virgem, de pegar aquelas folhas chamadas serrapilheira da floresta, né? Aquelas folhas em decomposição, e pegar a parte de baixo
para sentir o cheiro da floresta. Você já passou essa experiência para os teus alunos? O legal é sentir os cheiros, a umidade do ar, os musgos, né? Não, eu falo da serrapilheira. Serrapilheira, o cheiro, né? Você vê os bichos que estão ali. Então a gente até tem um cheiro especial, até né? tirar o sapato. Ah, mas eu vou ter que entrar nessa conversa. Pode falar, dona Porque Rose. o pior não é você falar que é bonito. O pior é você convencer um professor a não ter um chilique histérico quando com um grupo alguém lá na frente fala: que é isso? E o Daniel fala: para aí, é uma cobra. Você devia ver o professor quase que cai duro ali. A criançada quase que atropela a coitadinha da cobra. O preconceito que os professores, não por maldade, mas por terem aprendido isso, estão passando para as crianças. Olha, Né? instinto de matar, né? Querer matar. Olha, O pavor, né? ela ficou tão apavorada, aquela professora, que eu tive que segurar a mão dela. Porque senão ela ia fazer mal para alguém lá. Ia atropelar a coitada da cobra. Não, a Mas cobra isso é ia- passado para as crianças desde pequenininhos, né? Mas aí que Eu, tá. quando era criança, eu me lembro que eu era assim também. Se a gente visse, quando criança, uma cobra, podia ser aquela dormideira que não tem veneno, a gente não sabendo diferenciar, a gente matava e matava uma vez, matava até duas vezes para ter certeza que ela estava E a morta. gente era visto como o grande herói ou a grande heroína se matasse. Isso foi passado E para as crianças. Se né? hoje, em vez de passar essa ideia, o grande herói, a grande heroína matando, nós poderíamos mudar o quadro passando a ideia, o grande salvador, a grande salvadora, e explicar o porquê do salvar. Porque o matar, talvez uma vez até foi necessário, eu não vou discutir isso. Para limpar a área, né? Mas hoje, onde é que fica o restinho que nós ainda temos de natureza? Né? Ei, agora pode virar para lá. Bom, então vamos lá para os arboretos, né? Vamos lá. Senão a conversa vai longe. Vai longe. Tá gostosa a pitanga aí? Não tá azeda, não? Aquela professora de onde é que Estamos era? aqui agora com o Daniel, no meio de um dos setores, né, dos arboretos. Quantos setores você tem mesmo de arboretos? São 3 arboretos. Aqui nós estamos no arboreto botânico. Certo. Aqui, qual que é a predominância aqui? A parte das nativas. Então o pessoal passa primeiro pelas nativas e depois vai para as árvores exóticas, que são de outros lugares do mundo. Pena que a filmadora não capta os aromas, né? Que delícia o perfume, Daniel. Parabéns. E, ó, da Deus próxima abençoe. vez, Deus abençoe tudo que você tem aqui. Quem vai dar aula aqui vai ser o Dr. Paulo, o tio Paulo. E me chame que eu quero vir. E vai ser uma baita Estou aula. aguardando ansiosamente essa palestra. Aham. E aí nós vamos saber valorizar mais o verde da nossa bandeira. Câmera de... O nome? Câmera... O nome? Entendi. Andy. Andy, Câmera do Andy. eu o Andy que está filmando. Aqui é o palmeirense. Olha, Você não pulasse feito olha só que bonito, Daniel. Tem a florada lá em cima. Olha só. A florada Jussara. Então essa aqui é a matéria-prima dos pioneiros que usavam o tronco para construção. A e as Jussara, folhas que nossa não tem palmeira que está ameaçada de extinção, espécie chave da floresta porque atraía muitos consumidores diretos que nem tucano e papagaio e os indiretos, até uma onça, né? Os meus avós, eles, como muitos pioneiros usaram para fazer a construção, o rancho deles, feito de palmito, e o telhado Rachando no meio, né? rachando no meio para fazer as calhas também para conduzir água, né? E a parte de cima era a comida, né? O palmito era a primeira comida deles E que alimento bom, né? e dos Bom, animais domésticos também. E Era que o primeiro alimento. pasto. os pioneiros só não sabiam usar a semente da Jussara, né? É verdade. Isso foi aprendido depois, né? Agora, Isso, os recentemente. índios usavam, né? E a palmeira Jussara tem o fruto que é parente do açaí. Sim. Lá é o Euterpe oleracea e nosso Euterpe idulis. Uma planta do Amazonas que os índios selecionaram. Matéria do Globo Rural hoje. Foi da pupunha? É, pupunha. Olha, eu não vi. A história da pupunha. Olha, então a entrada lá é toda de nativas. Sei. Então o pessoal muitas vezes quer ver o cedro australiano, que é uma estrela. Só que ele está lá no final. Aí eles têm que passar por todas as árvores nativas. Aí eles vão falar, nossa, isso aqui é do Brasil, porque nós não valorizamos as nossas plantas. Então a maneira como foi feito o arboreto botânico já é do visitante ter que passar pela parte brasileira Ô, antes. Daniel, esses arboretos têm finalidade econômica ou só de estudos científicos? A finalidade é econômica. Mas para ter... Mas aí um dia você vai precisar cortá-los. Aqui seria mais uma área como vitrine, para você conhecer.
Porque daqui essas espécies seriam para um plantio que chama arboreto pré-comercial e depois seria o comercial. Então, Mas esses seus um dia vão ser cortados ou não? não. Como madeira, não? Não, aqui é uma área de visitação e que você vai conhecer a árvore, o potencial dela, porque tem os madeireiros, para fins madeireiros e não madeireiros. Madeireiro seria energia. Sim. O não madeireiro seria, por exemplo, perfume, tanino, corante, alimento. Bom, resumindo, os seus arboretos são para finalidade científica e de restauração de ecossistema. Agora, outras pessoas poderão plantar com fins econômicos. Sim, sim. Mas aqui seria, o empresário, ele entra aqui, ele já viu o pau-marfim, viu o guanandi, então ele já vai querer plantar, né? Certo. Então, seria uma forma da pessoa conhecer a árvore em loco. E você Ok. já recebeu doações de mudas que você não tinha aqui nos arboretos? Já? O Caia, do Nelson, o madeireiro de Rolândia. Então eu quero ver se eu faço doação daquela que eu falei para você lá, perto da IPI lá. Então, olha, aqui já tem uma árvore famosa, está na bandeira do Paraná, é a erva mate, Olha, erva mate. que ocorre naturalmente em Arapongas. E ela tem o sabor, se mastigar ali agora? Tem, é bem... Ó, espinheira santa Remédio. é um remédio, E é nativa também? é nativo, só que é uma planta que não nos pertence mais. Por quê? Os laboratórios japoneses estudaram ela a fundo. Aqui tem um princípio ativo, um analgésico mais poderoso que a morfina. As nossas casas então, eram todas feitas de peroba rosa. Peroba rosa. Né? E olha como cresce rápido. Essa é uma peroba de 2000, né? Mas a árvore, isso tem que ficar bem sublinhado, não só ver o que ela produz em forma de lenha, de produtos, mas o que ela significa em termos de quebra-vento. Hoje a lavoura vai mal por quê? Porque tem vento demais. Chove, a umidade imediatamente é arrastada pelo sol e pelo vento. Os fungos, por que acontece? As plantas batem uma a outra, faz ferimentos. E aí, então, instalam-se os fungos. Por isso, cada vez mais fungicidas na lavoura. As raízes, isso o Herbert Bartz fala, raízes vão fundas, muito fundas. Então, os nutrientes perdidos pela chuva que vão ser arrastados lá para baixo, as raízes buscam, trazem de volta e depositam em forma de Você folha estava me seca. falando sobre terras férteis, sobre plantio direto verdadeiro. Explica resumindo aí essa parte que você estava falando. Ó, de acordo com a última palestra que nós acompanhamos do Herbert Bartz, os nossos solos não estão sendo bem alimentados, porque é uma rotação que não tem mais o pulsio, não existe mais adubação verde. Então, você alimentar esse chão que tem, numa mão cheia de terra, dizem que tem mais seres vivos do que habitantes da Terra, então mais do que 7,5 bilhões de seres vivos. Aí uma terra fértil tem que ter Uma isso, terra fértil. numa concha de mão. E aí você tem que alimentar eles, né? E aí entra de novo o papel da árvore, que vai reciclar nutrientes, que vai dar outros nutrientes. E uma rotação de culturas envolvendo outras variedades, e não apenas só milho e soja. Esse é o problema. Aqui já foi tentado canola, centeio, mas o que acontece? Aveia, alfafa. Aveia, né? Então não existe os mercados locais. Tem o parceiro nosso, ele planta o centeio, que é ótimo para o pão preto, mas se você não tem mercado, se você não tem unidade, esse é o tipo de industrialização que a gente queria aqui. Não chumbo essas coisas malucas, mas coisas que pudessem agregar e viabilizar uma rotação maior de culturas aqui. Onde a árvore, canola, e girassol foi uma tentativa. Cadê o girassol da nossa Algodão região? parou faz tempo. Algodão. Muitas... Feijão, muito pouco aqui, né? né? Então a gente tem uma possibilidade maior para poder alimentar o chão. Para recuperar os nossos solos. Sim. E aí entra também as árvores, como é que é? Centurões de árvores. Cinturões né? seriam Centurões carreiras de árvore. Carreiras. Nós vimos um trabalho lá da Inglaterra. De preferência em todas as propriedades, né? Sim. E aí não haver mais a revolta aí, eu não quero árvore, mas sim algo e onde que nós vamos pegar subsídios? Através de um arboreto. Então o arboreto é muito importante para a educação ambiental. Aí entra também os corredores ecológicos, né? Para que os animais possam migrar de bacia para bacia, né? E não haver esses mal entendidos que são criados corintianos e palmeirenses, pluralistas ou ambientalistas, né? Por quê? Porque a ciência tem que chegar mais perto das pessoas e elas
não terem prejuízo, como tanta gente fala, com as